Bom, então gostaria de dar boas-vindas aí formais ao professor Bernardo Fabres, né? Gostaria de agradecer, né, o aceite ao convite e a disponibilidade aí de estar aí com a gente conversando um pouco, né? No momento que a gente precisa tanto, né, de estar se encontrando, né, nem que seja nesse formato, né, virtual, né? E discutindo coisas tão importantes, né, em relação à nossa especialidade, que é a música, a universidade pública, e esse diálogo da universidade com a comunidade, né, nos cursos de extensão aí. Então, te agradeço aí, Bernardo, né, o Eu, aceite. eu que agradeço o convite, colega Leonardo. Uma muito boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer, grande prazer, poder colaborar aqui com o projeto. Imagino que faça parte do projeto da extensão da Justamente. UFS Jazz, né, que eu acompanho à Isso. distância, mas com muito gosto, né, e estando de volta de alguma maneira no UFSJ, que é eu costumo dizer que é uma instituição co-irmã da Federal de Ouro Preto, né? A gente tem muitas coisas em comum, né? Aham. Partilhamos de muitas coisas em comum, então é muito prazeroso estar aqui. Obrigado mesmo. Que bom, Bernardo. Bom, então vou falar um pouquinho sobre o Bernardo aqui, fazer uma breve apresentação do currículo dele, né? Bernardo, né, além de ser assim um amigo de longa data aí, né, um grande amigo e um colega de profissão, né? Nós já passamos por várias aventuras juntos aí, né, Bernardo? O Bernardo é um profissional assim super competente, né? Tem minha admiração aí como um performer, como compositor, como arranjador e como educador musical, né? Assim, então, né, é um cara assim, né, de extrema competência em todas essas áreas, né? Então, falar só um pouquinho do currículo do Bernardo, né? Ele é professor associado do Departamento de Música da UFOP, né? E ele é um pesquisador também, né, nas áreas de conhecimento do saxofone, performance musical, música popular, percepção musical e educação musical, né? Ele possui pós-doutorado em música popular pela UFMG, doutor, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em música pela UFMG também, né? Foi meu colega lá na classe do Dilson Florencio, né? E ele trabalha lá na UFOP como professor, mas ele também é coordenador do Laboratório de Instrumentos de Sopro. E eu adorei essa sigla, LAPSO, Lapso, né? posso explicar sobre o Laboratório lapso depois. de Pesquisa de Instrumentos de Sopro, LAPSO. Muito boa essa sigla. Né? Então, esse laboratório ele existe desde 2017, né, Bernardo? E vinculado ao departamento lá da UFOP, né, de música da UFOP, né? E dentro desse laboratório são desenvolvidos projetos de extensão, né, iniciação científica, né, formação de professores. E o Bernardo coordena dois projetos de extensão, né? O curso de iniciação musical na banda, né? Que é o Simba, né? Que tem 9 anos, né? E a Big Band de Ouro Preto, né? Que vão ser os nossos, o nosso foco, né? Da nossa conversa vão ser esses dois projetos de extensão, né? Um projeto que parece muito com o nosso, o FS Jazz, né? Que é a Big Band da UFOP, né? A Bebop. E o Bernardo, como artista, já atuou assim, com assim, uma galera assim, super competente, né? Leonardo Barreto. Do Lavaret. Fizemos Sim, muitas sim. coisas juntos. Fizemos muitas coisas juntos, muitas coisas. Mas o Bernardo, em 2012, né, ele lançou o CD Quinteto dele, né, um CD maravilhoso que eu recomendo a todos, né, um CD autoral, né, que, né, assim que eu fui presenteado com o CD, ele não saiu do meu carro, assim, eu ligava o carro, o CD já começava a tocar, e, Bacana. assim, parabéns pelo trabalho, assim, composições belíssimas, arranjos maravilhosos, assim, né, e com um time de primeira, né.
E ele teve o primeiro prêmio de arranjador no DMG Instrumental 2011, né? Segundo lugar no concurso Novos Talentos do Jazz 2013. E toca com um monte de grupos, né, em Belo Horizonte. O Happy Feet Jazz Band, Big Band, MG Big Band também, né? Fez trabalhos com a Maria Schneider, orquestra, é, o Jazz Mineiro Orquestra, né? A Big Band que o Nivaldo Ornelas montou, né, Bernardo? Você tocou com eles também, né? Fiz algumas apresentações. Sim. Isso, muitas apresentações com a Orquestra Sinfônica também, né? Naquele projeto Sinfônica Pop, né? Pop, eu participei dessa edição com o Lenine. Do Lobo, Lenine, né? Então, muito bacana. E algumas participações com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais também, né? Então, assim, você vê, assim, vocês veem a pluralidade, né, assim, do Bernardo aí como profissional, né? E uma coisa que eu converso muito com vocês, né, meus alunos, né, como que a gente tem que estar preparado para esse mercado, né? Olha só a abrangência, né, que tem, né? Então, né, após essa breve apresentação aí do professor Bernardo, nós vamos começar então o nosso bate-papo, né? Eu queria focar um pouco mais, né, nos projetos de extensão, justamente porque, né, a gente tem visto, né, um movimento, né, da extensão como um movimento assim muito forte, né, na universidade. E um movimento assim que muito nos aproxima a comunidade externa, que vão rompendo alguns muros ali, que alguns paradigmas, né, que realmente precisam ser rompidos o mais rápido possível, e a extensão nos dá essa oportunidade, né? Então, Bernardo, eu queria te parabenizar pelos projetos que você coordena, né? Acompanho também a Bebop há muito tempo, né? Não conheço o Simba, quero conhecer hoje, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, nesse primeiro momento, de um breve histórico desses dois projetos, tanto da Bebop, né? A Big Band da UFOP, e do Simba, né? Falar um pouquinho do histórico e como que funcionam esses projetos aí dentro do curso de licenciatura em música da UFOP. Bom, Léo, colegas, muito obrigado pela pergunta, obrigado pelo interesse. É muito importante a gente partilhar mesmo dessas conquistas nossas, né? Porque tudo que é feito dentro da universidade, a gente sabe que são condições muito boas se comparadas a outras, né, em outros lugares de formação de conhecimento, mas mesmo assim carecem ainda de reconhecimento, eventualmente até, né? Está falando aí da questão das extensões. Eu sempre fui extensionista, né? E eu estava tomando aqui de memória e achei assim, nas primeiras apresentações em saxofone em Florianópolis, que eu fui criado em Florianópolis, tive aula com uma incrível professora chamada Silvia Beraldo. E com o nosso amigo Nicola também, né? Nicola, depois eu fiz 1 ano e meio de UDESC e ele foi meu professor de harmonia e contracanto. Pois é. Contraponto e harmonia. Era junto. E hoje ele está com a gente aí, né? Não, Nicola, incrível. Uhum. E a Silvia foi antes disso ainda, né? Tinha 14 anos. As primeiras vezes que eu fui tocar saxofone, ela juntava os alunos dela e fazia uma apresentação. E essas aulas eu fui ver faziam parte de um projeto de extensão da Federal de Santa Catarina. Olha só. Então eu já sou extensionista assim, há muito tempo, eu não sabia, não me lembrava disso. De fato era, porque as aulas eram no campus e a gente tocava numa igreja, tem uma igrejinha lá na UFSC, bem bacana. Então, desde que eu entrei na UFOP, estou desde 2008 lá, aí, completando 13 anos, completei, aliás, 13 anos em agosto passado, eu sempre atuei com extensões. Nós que estamos na área de artes, né, de música e artes, a prática extensionista é uma prática natural para as nossas produções intelectuais, para as nossas produções artísticas, né? Uma vez que nós precisamos de público.
Então, pelo simples fato de fazermos, por exemplo, recitais no final de semestre, convidando pessoas e usando dos espaços do campus e da cidade, quando possível, isso já demonstra esse perfil extensionista que a própria produção musical, a própria produção artística tem. Mas é claro que só por essa predisposição a coisa não se articula, né? Então a gente tem que fazer uma coisa que seja de fato coordenada, de fato pensada. Esses 2 projetos de extensão, eu vou começar pelo mais antigo, que eu participo, que é justamente o Simba. Eu entrei na UFOP e, à época, havia um programa extensionista. Todos sabem a diferença de projeto para programa, né? Programa, na verdade, é um guarda-chuva onde você tem vários projetos ou alguns projetos articulados sobre uma mesma temática, ou, enfim, um núcleo central. Então, havia um programa e um dos projetos era um projeto de iniciação musical na banda. À época não era exatamente esse nome. É a professora Tereza Castro, flautista doce. Ah, bacana, Tereza. Ela era a coordenadora e eu logo entrei no departamento e falei, olha, isso aqui é para você. Você vai coordenar isso aqui. E assumi desde então. Houve idas e vindas, a coisa não foi muito consolidada no início, mas desde 2013 isso vem continuamente acontecendo com, vamos dizer assim, o mesmo projeto sendo submetido, né? Ressubmetido. Houve uma pequena pausa ali para o meu pós-doutorado, que foi de 2016 para 2017, mas a gente retomou. Então o Simba, que é o curso de iniciação musical na banda, é uma oferta de curso, né, de ação extensionista, onde o bolsista, que é do departamento de música da UFOP, visita as bandas da região. As bandas em Ouro Preto temos 10 bandas. Mariana são 11. Então, são 21 bandas na região. Não sei se eu estou falando o número errado aqui de Mariana, porque eu não me atualizei, mas Ouro Preto seguramente são 10. E ele atua em Ouro Preto e Mariana, porque quem conhece Ouro Preto e Mariana sabe que são cidades coladas, né? São cidades irmãs. A gente só não atua porque Ouro Preto, a UFOP tem campus também em João Monlevade. Tem 3 campos, né? Campus Ouro Preto, Campus Mariana e Campus João Monlevade. Aí Monlevade já tem uma questão de geográfica a que logística impede essa difícil, mobilidade. Impede essa mobilidade. Mas os bolsistas que atuaram no Simba sempre atuaram com bandas de Ouro Preto e Mariana. E eles fazem como se fossem residências, ficam pelo menos um semestre ou meio semestre numa banda, frequentando os ensaios, que normalmente são finais de semana. E nesses ensaios, quer dizer, ele combina com as bandas, né? Na verdade, os planos de ensino, porque daí o bolsista vai entrar como um educador musical, que pode atuar diretamente na banda, com ensaio de naipe, com auxílio nos ensaios da banda mesmo, mas também com oferta de aulas de musicalização, tanto de teoria musical, quanto flauta doce, iniciação à música, percussão corporal, outras estratégias de educação musical que compõem aí esse universo, né? Então, nós tivemos bolsistas já que atuaram em muitos distritos e nas sedes tanto de Ouro Preto quanto de Mariana. Banda de Rodrigo Silva, Amarantina, Santa Rita de Ouro Preto, Cachoeira do Campo, as 2 bandas, que é a União Social e a banda Euterpe Cachoeirense, a banda do Rosário e a banda do Alto da Cruz em Ouro Preto, bandas de Mariana, as bandas de passagem, tanto Santa Cecília quanto São Sebastião, enfim, muitas bandas já foram atendidas. Atualmente, então, com a pandemia, nós não pudemos, né? Enfim, essa circulação ficou limitada, o bolsista não pôde atender, mas continuamos com o projeto remoto. E isso abriu oportunidade para nós chegarmos em distritos muito distantes, que a visita física seria inviável. Então, o bolsista atualmente, que é o Alisson, ele é originalmente de Miguel Burnier, ele está atendendo a banda de Miguel Burnier. Burnier, para quem não conhece o distrito de Miguel Burnier, está do lado de Congonhas. Está aqui perto. O município de Ouro Preto é muito grande. Eu acho que, não me lembro exatamente, mas acho que são 40 quilômetros para chegar em Burnier do centro de Ouro Preto.
Então, possibilitou isso, né? Uhum. De estar em Bournier. E também Antônio Pereira, que é um outro distrito também distante da sede e distante do campus. Então, com a dificuldade, acabou se oportunizando uma nova modalidade que a gente pretende levar adiante. Mesmo depois, com a circulação normalizada, ou pelo menos o bolsista podendo pegar ônibus e visitar as bandas, a gente vai continuar com algumas bandas em modalidade remota, fazendo essa modalidade híbrida. Tá? Sim. Então, essa atuação do bolsista no curso de iniciação musical na banda, ela é muito polivalente, ela pode ter muitos perfis. E isso sempre vem da escuta que a gente tem com justamente as comunidades, com as bandas de música. No primeiro momento, nós procuramos ouvir as demandas das bandas. O que as bandas esperam desse bolsista? O que elas precisam? De que maneira que ele pode atuar? Né? Bacana demais. E, assim, é muito interessante essa questão da quantidade de habilidades, né, que podem ser exploradas, né, pelo bolsista nos locais de atuação, né? Como é que, né, ele vai aplicar, né, os conhecimentos que ele está adquirindo ali no curso de licenciatura, em um contexto que pode ser um contexto profissional dele no futuro, né? Exatamente, isso está no projeto pedagógico, inclusive imagino que de São João também. A atuação do egresso licenciado em música não se restringe à atuação na escola regular, né? Na escola de ensino básico ou ensino médio, mas também nos espaços formativos que a gente chama de não formais. Eu não gosto do informal, é muito estranho, né? Informal parece que o cara está lá de chinelo e tomando a cerveja. Não, mas são espaços tradicionais de formação, mas que não são exatamente os escolares, né? E as bandas de música entram aí, os conservatórios de música, escolas livres, corais, uma série de instituições que praticam a formação musical, né? E é isso mesmo, porque acaba virando uma espécie de estágio, né? Supervisionado, mais ou menos, né? Mas com uma atuação muito específica. Claro, ele não vai substituir os estágios supervisionados. É um projeto de extensão, né? Não, é super enriquecedor, né? Para além do estágio, né? Ele Exato. Uma riqueza assim muito grande, assim. É um outro exercício docente, né, que ele vai ter. Com certeza. Agora, tem duas perguntas em relação ao Simba, assim. Primeiro, como que é feita a seleção desse bolsista, né? Como é que vocês, né, fazem essa leitura desse perfil desse aluno que vai dar conta disso, né? Porque realmente você tem que ter um jogo de cintura muito, muito grande, né, para atuar, né, nessas diferentes vertentes aí que podem acontecer dentro do espaço da banda, né? E como que é a receptividade, principalmente dos maestros, né, em relação a essa entrada de uma pessoa estranha à comunidade ali, né, o ambiente da banda, né? Não, são muito boas as perguntas, de fato, Léo. Então, mesmo sendo uma oportunidade de uma pluralidade de atividades, o perfil do bolsista do Simba, ele fica um pouco cerceado, primeiro pela instrumentação, porque mesmo que não seja fundamental o fato que ele dê uma aula de instrumento na banda, pode ser que ele venha a dar, e é interessante ter essa possibilidade. Então, os bolsistas, naturalmente, serão aqueles que têm como instrumentos de fluência, pelo menos, ou instrumentos musicalizadores, os instrumentos tradicionais da banda. São instrumentos de sopro, madeiras, os instrumentos de metal, percussão, em geral. Né? Então, essa é uma questão. Eu nunca tive estudantes bolsistas que fossem cantores ou que fossem violonistas. Não que não fosse dar certo, talvez desse, mas a própria oferta da especificidade do trabalho já chama a atenção desses estudantes do curso que já têm alguma relação com as bandas de música. E que não são poucos estudantes, assim como São João, né? Eu já falei aqui, há muitas bandas em Ouro Preto e há muitos estudantes da UFOP que são de Ouro Preto. A maioria, Ouro Preto e Mariana.
É mais da metade do corpo discente, com certeza, que é de lá. Então, há muitos estudantes que vêm de bandas. Isso acaba sendo natural para eles se candidatarem a essas bolsas. A segunda questão é uma questão um pouco mais delicada. Já passamos por momentos assim, quase de o que a gente faz agora. Quando o bolsista é da região da cidade, ele já conhece as bandas, já tem uma relação direta com alguma delas. Então ele tem esse trânsito entre as bandas muito mais desenvolto, vamos colocar assim. Os regentes, maestros, os próprios integrantes das bandas reconhecem esses bolsistas, né? Esses discentes da UFOP. Quando o estudante não é exatamente da região de Ouro Preto, ele tem que se fazer conhecer antes de entrar em contato com as bandas. Então, ou por intervenção minha, mas normalmente um outro colega, algum outro estudante que já foi bolsista, ou que conhece a banda, faz uma intermediação. Entendi. Porque a probabilidade de receber um não é grande. E é delicado, né? Exatamente. É uma estrutura, né, que tem um funcionamento ali, que tem uma hierarquia ali, né? Exato. Então há esse medo, né? Quando chega assim, olha, eu sou estudante da universidade, estou vindo aqui para oferecer aulas de música. O mestre da banda vai se sentir, no mínimo, ofendido, eventualmente, fala assim, o que esse cara está vindo aqui com a verdade suprema da academia e vai dizer que o meu método é ruim, ou vai criticar o que eu faço. A ideia do curso de iniciação musical da banda não é esse. Não é substituir o que está sendo feito, né? É auxiliar nos processos, é estabelecer uma ponte, uma troca entre a comunidade e a academia, para a gente sair justamente desse lugar isolado que as universidades são, né? Essa configuração de campus dá um perfil assim de exclusivismo, né, para o conhecimento, né, para a universidade. Então a gente tem que romper essas barreiras mesmo. Mas até que as pessoas saibam do que se trata, isso tem que ser através da prática mesmo. Demonstrar de que maneira que isso pode ser feito e, por isso, ouvir, né? A gente sempre no início da seleção, porque eu faço seleção de bolsistas e seleção das bandas. Né? Então, a gente faz reuniões com representantes das bandas, vemos as necessidades deles, o interesse de quem pode vir a ter interesse. Agora, no remoto, quem teria estrutura, por exemplo, para ter, né, um lugar que alguns participantes pudessem acompanhar a aula remota via um computador, alguma coisa assim, né? Então, essa triagem toda é feita. Então, precisa de uma mediação. Basicamente é isso. Bacana, Bernardo. Pessoal, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? A Jéssica aqui, ó, mandou uma pergunta. Pegando um gancho na pergunta do Léo, existem subprojetos que se desvinculam da instituição, ou seja, conseguem manter um projeto com outros financiadores? Excelente pergunta e seria uma excelente oportunidade. Até agora, eu, na verdade, nunca vi os projetos de extensão que pudessem ter parceria com instituições fora da universidade, que fossem instituições financiadoras. Nós temos, né, o Simba tem parceria com instituições, mas na medida que a gente faz as parcerias com as bandas, por exemplo. As bandas têm CNPJ, né? São empresas privadas, né? Mas não tem financiamento. Nunca procurei saber. Na música, pelo menos, até agora, alguns editais, eventualmente, dos festivais de inverno, que acabaram, né, nos últimos anos não tem acontecido, já vinha decrescendo. Então, ali havia algumas oficinas, coisas assim, que tinham esse financiamento externo, mas pelos editais. Agora, projetos contínuos, projetos de extensão, de parceria público-privada, eu realmente desconheço. Eu também, viu, Jéssica? Né? Então, é uma questão aí para a gente pesquisar. Aí, mas né? Seria ótimo. Seria ótimo. Né? Boa pergunta. Aliás, não, eu tô falando uma coisa que eu estou pegando muito da minha experiência.
Há um projeto, sim, ou dois, que correm na UFOP. Tem o CIA da gente, é porque eu tenho alunos da música que participam, mas ele é do DEARTE, Departamento de Artes Cênicas. Ele recebe o financiamento. E tem o Vagão da Vale. Em Mariana tem as estações de trem, né, de Ouro Preto e Mariana. Em Mariana tem uma estação de trem com instalações sonoras. Olha. E esse Vagão da Vale, se não me engano, é um projeto de extensão também que tem financiamento da Vale. Bacana. Então... a minha pergunta, ela vai mesmo nessa linha assim, de indagação, porque é uma região que tem muitas empresas mineradoras. Isso. E fazendo um paralelo com essa questão desses investidores, dessas empresas, considerando que o histórico, né, das cidades históricas de Minas, né, das bandas tradicionais, é que é tudo muito feito na permuta, né? Então, assim, é super válido a parte da formação, né, o complemento que a universidade traz para as bandas e a troca que existe, né, que a gente sabe também que existe essa troca, mas sempre essa parte estrutural, né, dos projetos, em algumas cidades, deixam a desejar. Mas eu imagino que não é assim o caso de Ouro Preto, pelo que a gente vê dos resultados. Até São João del Rei é um bom exemplo, mas pelas bandas de cá, a gente sempre fica na mão do governo. Exato. Doar instrumentos, uniformizar as bandas, né? Então sempre tem esses problemas. Nas bandas isso ainda não chegou. Isso eu acompanho de perto, as bandas eu acompanho de perto. As bandas de Ouro Preto, nem financiamento da prefeitura elas recebem, as Mariana recebem. Olha só. E as de Ouro Preto recebem por retreta, por apresentação. Tem aquelas que são mais assediadas, né, cogitadas. A banda do Alto da Cruz, que é a banda de Santa Efigênia, né, ela é Bom Jesus das Flores, que se chama a banda. Por exemplo, é uma banda que toca muito, porque toca em algumas paróquias da cidade e toca em vários distritos, porque tem muitos distritos que não tem banda também. Tanto de Mariana quanto de Ouro Preto. Então, por exemplo, eles contratam a banda, aí a banda recebe nessas ocasiões. É por aí que a banda vai se sustentando mesmo. Mas a maioria é pelo amor mesmo, né? A instituição, a tradição, né? E a corporação ali, né? Que eles estão inseridos, né? Tem gente que eu conheço de banda que fala assim, olha, eu tô tocando sax tenor e esse instrumento aqui, meu pai tocava nele quando ele era criança. Olha que bacana. Mas certamente alguns deles nunca receberam uma revisão também. É uma questão afetiva, né? Mas a precariedade, né? Ela acaba atrapalhando, né? Então tem isso, né? Tem isso. Recebem, por aí, pela permuta, E que eu saiba, a prefeitura de Ouro Preto não paga as bandas. Entendi. Ao que eu saiba. Posso estar falando errado. Se alguém da prefeitura de Ouro Preto disser que paga, por favor, pode me mandar um e-mail me explicando. Mas bacana, Jéssica, sua pergunta. E interessante o formato desses dois projetos que você falou aí, né? Então, ele tem um financiamento vinculado ao FOP, né? E outro vinculado a uma empresa privada. Eu não sei exatamente como é que isso se dá. Será que vocês têm uma fundação aí? Os projetos são muito bem sucedidos. Olha, tem a Fundação de Arte de Ouro Preto, que é a FAOP. Mas, ao que eu saiba, ela também não tem relação direta. Não. Ela pode ser que seja uma das intermediadoras, mas ela não pertence ao FOP, né? É autônoma. Sim. Assim como tem a Fundação Gorsex, que atende a turma da engenharia e tal. Há fundações em Ouro Preto, sim. Eu não vou me arriscar a dizer como é que isso funciona. Eu me lembro dos projetos, eu nunca parei para ver administrativamente como é que esses projetos funcionam, mas são projetos antigos, são projetos muito bem coordenados, tem muitos bolsistas, que auxilia da gente, e esse Vagão da Vale. E esse Vagão da Vale. Eu não sei se o Vagão da Vale está subordinado ao auxilia da gente, às vezes é uma coisa só, entendeu?
Aham. E eu teria que falar com os colegas que são os coordenadores dos projetos. Mas sim, Aham. ali eu sei que há uma parceria. Aí eu não sei que tipo de financiamento que é, às vezes às vezes é uma permuta de lugar, por exemplo, de equipamentos. Eu não sei se isso vem em Sim. dinheiro. Uhum. Aí eu não vou saber dizer o que é. Tá? É porque a Mas tem gente alguma tem iniciativa. a gente tem muitas vontades, né, de fazer parcerias, mas a gente esbarra muito em legislação, né, em questões assim que a gente não, que a gente fica de É, mãos atadas assim, né? mas é importante conversar com a Pró-Reitoria de Extensão, que certamente eles têm essas Sim, coisas, sim, né? sim, com certeza. Bom, e a Bebop? Vamos falar um pouquinho da Bebop agora. Maravilha. Bebop, então tem esse. Eu me lembro que foi um apelido assim que a gente bolou, que é Big Band de Ouro Preto, Bebop. Aí virou Bebop. Ótimo. Foi uma brincadeira. A questão da Big Band é um desejo antigo que, desde que eu entrei também no departamento, de ter uma disciplina ou uma atividade extensionista que lidesse com uma orquestra de música popular. O embrião disso surgiu ali por 2010, que nós criamos a disciplina Banda de Música. Era uma disciplina, Banda de Música. E aí eu sugeri essa coisa casada, de ao mesmo tempo que era disciplina, era também um projeto de extensão e a gente começou a receber músicos da região. A minha primeira ideia era apresentar esteticamente um repertório que fosse familiar a quem estivesse lá. Ou seja, na impossibilidade de se fazer uma banda sinfônica, que demandaria muito mais recursos. E também na impossibilidade, à época, de se fazer uma big band, porque nós não tínhamos ainda professor de percussão, não tínhamos nem muita estrutura, eu achei mais interessante partir dos repertórios tradicionais de bandas de música, das bandas civis. Então, a gente Ah, que bacana. tocava dobrados, tocava jubileu, tocava Dois Uhum. Corações, tem muita coisa editada pela Funarte, tocava coisa do Mestre Duda, que tem uns arranjos lá do Nailson, me lembro que passou muita coisa, uns choros assim, machichados da escola portátil, tinha uns arranjos desses. Sim. E foi muito interessante, porque é essa coisa de ensaiar, me lembro do Jubileu, por exemplo, que era um arranjo que todo mundo tocava. Mas daí a gente ensaiava separado, naipe a naipe, vamos trabalhar articulação, vamos trabalhar dinâmica, vamos mudar um pouco o andamento. E muitas pessoas que já tocavam aquele repertório há muito tempo falavam assim, nossa, eu nunca tinha ouvido aquela linha de, sei lá o que tem, aquele Olha só. contracanto. Ou, né, e a música ganhava uma feição diferente depois de você trabalhar interpretativamente ela. Né? Uhum. E então vieram esses elementos assim, que a gente, de alguma maneira, se acostumou, né, a fazer ensaios de naipe, a ter uma organização do ensaio, organizar os repertórios, de que maneira que você organiza o repertório para um ensaio. Então foi a primeira iniciativa. Depois disso, eu abandonei a banda de música com a entrada do nosso colega Érico Fonseca, um virtuoso, um músico maravilhoso, trompetista da Filarmônica de Minas Gerais. Ele entrou para ser nosso professor de trompete, acabou também orientando outros instrumentos de metal, porque nós não temos professor de trombone. E o Érico começou com a ideia da Big Band. Foi lá que surgiu a Bebop, foi com o Érico. Uhum. E eu me lembro que o Érico pegava pesado com os repertórios, com a turma, assim. Imagino, Eles, conheço o to... Érico. Eles tocavam assim. E ele vendia os shows, vendia assim no bom sentido, para ter uma experiência artística mesmo. Eu lembro que a Aham. Big Band de Ouro Preto, as primeiras apresentações, fez uma festa do 12, lá, porque é a festa do 12 para as engenharias lá. E é um negócio assim, 3 horas de música. Cara, é um baile, né, velho? A banda de Os baile. meninos assim estavam assim, meu Deus, o que é isso? Mas foi uma grande experiência artística para eles, né? Aham. Eu saí para pós-doutorado na época e me lembro que houve uma mudança no departamento e houve a oferta de
de um projeto de extensão com o Rafael Guimarães, que você conheceu no outro encontro que nós tivemos. Rafael Egresso foi meu aluno de saxofone, participou desse concerto aí do Baile do 12. Mas o Rafael veio com uma proposta de fazer uma banda sinfônica. Então teve um projeto de banda sinfônica ali por volta de 2015, 2016. Foi muito bem sucedido. Muitos músicos da região participaram, mas o projeto acabou. E eu voltei de pós-doutorado e conversando com ele, falou: Bernardo, você não assume aí, de repente você volta com o projeto da Big Band. E foi o que aconteceu. Eu voltei com o projeto da Big Band, mas voltei com um perfil diferente. Até porque isso, né? Nós trabalhamos numa licenciatura em música. O perfil do curso da UFOP tem um enfoque muito grande na formação docente, na formação do professor. E o instrumento entra como instrumento musicalizador. Então depende muito do perfil discente essa questão de ter uma intimidade maior com os repertórios ou não. Depende do perfil do aluno. E nós passamos por mudanças no perfil discente também. Então eu achei melhor naquele momento recriar a bebop, mas com um sentido de iniciação ao repertório de música popular. Né? Uhum. E aí já com o professor Charles como professor de percussão, então já tinha orientações ali para bateria, né? Com outros alunos interessados, contrabaixistas, muitos guitarristas, porque sempre aparece assim, você aparece em 20 guitarristas, e eu saio assim, você toca cavaquinho, bandolim, ukulele, bota, pelo Qualquer menos outro instrumento. Vamos fazer uma coisa mais colorida aqui. Uhum. Mas aí faz um revezamento, enfim. Sim, sim. E o seguinte, eu parti dessa ideia justamente de não fazer prova de entrada, não, ser aberto mesmo para oportunizar a participação. Então tinha vezes que tinha 6 saxofonistas no naipe, mas ficava meio desequilibrado, porque às vezes tinham 2 trompetistas. Uhum. Então, mas assim, claro, com um rigor dos ensaios, pegando um repertório mais abrangente possível, tocando Tito Puente, tocando coisas tradicionais de Big Band dos anos 50, dos arranjos do Semi Nestico e tal, mas música brasileira também. Né? Uhum. Então, oportunizando também a participação de cantores. Então tem essa função, no meu ponto de vista, a bebop hoje tem uma função muito mais de iniciação ao universo da música popular para a orquestra. Ou seja, eu não tenho uma cobrança artística de alta performance. Uhum. Claro, tem que fazer direitinho, tem que fazer bem feito, tem que ter rigor de horário, tem que passar som, tem que ter ensaio de naipe, né? A coisa tem que sair. Bacana. Mas num formato menos, vamos dizer assim, de um objetivo justamente na formação e não propriamente no produto artístico. Né? Muito embora a gente tenha feito boas apresentações, festivais de inverno na Casa da Ópera, em outros eventos da universidade, tocamos pela cidade. Né? Uhum. E aí a bebop parou. Houve uma tentativa de fazer algumas gravações em vídeo, cada um gravar e tal, mas aí ficou difícil pela estrutura. Nem todo mundo tinha estrutura para mandar vídeos, a coisa de editar os vídeos com todo mundo tocando não estava funcionando muito bem, mas daí eu fiz uma outra proposta para fazer um material de apoio ao estudo, inclusive agradecendo sua participação. A gente fez uma série de vídeos chamado Encontros com a Big Band Ouro Preto, convidando mês a mês um profissional de alguma outra área, principalmente de áreas que a gente não tem formação específica, como já falei, a gente não tem um professor de piano popular, um professor de bateria mesmo, trombone, né? Contrabaixo, ainda faltam profissionais nessas áreas de especialização, mas aí os amigos são maravilhosos, vocês são incríveis e têm colaborado muito e feito vídeos assim muito importantes que têm circulado aí no meio tanto de participantes da Big Band, mas
da comunidade, do modo geral, as pessoas têm se engajado muito. Então, o projeto, para ele não esmorecer, né, para dizer, olha, Big Band existe e tal, estamos esperando o momento adequado para voltar, mas por hora a gente está trabalhando nessas condições. Entendi. Nós estamos na mesma situação, né? A UFS Jazz aí, e a gente parece muito, porque a gente também antes foi uma disciplina, né? Uma experiência que eu e Pedro a gente, né, quis fazer ali com os meninos, e a gente viu um potencial muito grande, porque a gente viu como que os meninos tocando em grupo cresciam, né? E a Big Band começou a tomar um formato de tocar assim arranjos super elaborados e tocar arranjo Bob Mintzer e, né, arranjos é, de músicas brasileiras, tipo aquela, como é que chama aquela música Estamos Aí, né? Assim, do Nelson Faria esse arranjo. É um arranjo assim, super complexo. Tem um bloco lá dos saxofones tocando lá em bloco, um Eu bebop conheço esse ali. arranjo. É lindo o arranjo e tal. E aí a gente começou a tocar umas coisas assim inacreditáveis assim. E a Big Band começou a crescer. E aí a proposta, né? A proposta sempre foi e ainda né? Permitir essa questão da vivência dos meninos na orquestra popular, né? Como vocês. Né? E a gente pensando principalmente na iniciação mesmo, né? Mas o negócio tomou um rumo ali que a gente começou a ser tão requisitado para festivais. Fizemos um show com a Aline Calisto, né? Com mais de 2.000 pessoas ali tocando, com um estúdio de som fantástica. Gravamos o EP, né? Então, assim, começou a rolar, né, uma questão assim direcionada para o produto artístico, né? Que não era a nossa primeira intenção, Sim. né? E nós fomos nessa vibe. E você conhece o Pedro, né? O Pedro é a 220, né? E fomos embora e tal. E realmente foi uma experiência muito bacana, né? Assim, de muita exigência aos meninos também, mas eu acho que isso a gente não ultrapassou os limites, né? A gente tinha revezamentos também, né? Tinha 3 pianistas, 4 guitarristas, tal. Então, muitas vezes em níveis diferentes. O naipe de saxofone já chegou a ter 8 saxofones, então a gente dividia as músicas, ficava menos pesado, né? Para tocar e tal. Então, a gente tomou esse formato aí, né? E tocando muito, com muitas demandas, viajando, né? De ônibus ali e tal, e fazendo um caixa, né? Através de uma fundação e tal, para a gente poder reverter isso, né? Em bens para a própria Big Band, né? Então, Sim. o próprio CD foi todo bancado pelas apresentações que a gente fez, né? A gente tem uma logomarca, tem uma camisa, a gente tem estantes ali, né? Só para apresentações, que são para a própria Big Band, né? 30 e tantos estantes e tal. E compramos arranjo, né? E assim, foi realmente uma coisa assim que tomou um rumo assim, até a gente teve que dar opa, peraí, né? Vamos dar uma segurada nisso aí, né? E o desafio nosso, né, era manter a qualidade, né? Semestre a semestre, porque é um grupo rotativo, né? É um grupo onde você tem um naipe num semestre e no outro você tem um naipe diferente, você tem outros alunos, os alunos vão formando e vão mudando as pessoas. Exato, né? O perfil discente que vai determinar mais ou menos os caminhos que a gente pode percorrer com eles. Né? Justamente. Né? Enquanto disciplina. Então, e aí a proposta esse semestre, por exemplo, né? Acho que a gente começou assim, a gente teve um ensaio só, assim,
foi justamente essa questão do contato dos meninos com a música do Nordeste, né? Então, a gente pegar arranjos, né, feitos para Big Band, de baião, de frevo, de Uhum. maracatu, né, e ter essa vivência, né, com esses arranjos, né? Assim, pensando agora, nesse momento, num lado um pouco mais pedagógico, né? Mais Isso. de iniciação Claro, mesmo, claro. né? De como ouvir, né, esses gêneros e essa variedade rítmica, essas claves e essa Uhum. riqueza que a gente tem, né, no Brasil, Uhum. e está produzindo um material, né, assim, em trio, em quarteto, em quinteto, Sim, né? Então menores. a proposta está sendo essa agora, né? Nós experimentamos um bom repertório, que você está falando de maracatus e tudo, são as coisas do Moacir, né? A gente Né? teve um semestre que foi música afro-brasileira. Isso. E ali tem Inclusive, muita coisa. tem muita coisa. Aí nós Ali tocamos as só coisas ali. do Moacir e convidamos o Babadão para tocar com a E gente. é uma instrumentação um pouquinho mais reduzida, tem Justo. que transcrever aquela trompa, né? Sim, sim. Mas que é super adaptável. Super Então, tranquilo, super é tranquilo. maravilhoso. E aí a gente fez um semestre afro-brasileiro, que foi lindo, assim, que a gente tocou, a gente, né, focou muito no Moacir, e chamamos o Babadã, né? E o Babadã veio aqui, fez uma imersão com a gente aqui, trouxe até o mestre de candomblé deles para cá, né? O Aldo, né? Que ele é rei de Congado, né? Uhum. Então, assim, não, foi super, não, foi uma coisa assim, fantástica, maravilhosa, assim. Então, assim, uma experiência, assim, né? Muito, muito bonita mesmo. Então, aí eu ia fazer duas perguntas para você. Justamente, a primeira é essa questão, né? Se vocês fazem shows regularmente, né? Se vocês têm um repertório, vocês têm um produto, né, musical ali, né? Que vocês se apresentam, né? Se vocês têm esse costume aí em Ouro Preto. E como que é esse desafio, né, de manter um repertório ali, sabendo que, por exemplo, esse mês que vem eu posso não ter nenhum trompete, É. esse mês que vem eu posso ter 3 saxofones, eu posso Uhum. não ter um Uhum. baterista, né? Como é que vocês articulam isso aí? Bom, esses são os desafios de gerir um grande grupo. A Aham, gente tem sim um repertório, quer dizer, onde paramos, pelo menos a gente estava com um repertório, e quando submeto o projeto de extensão, há ali a intenção de se fazer um número de concertos, pelo menos, por semestre. aham, Eu boto assim, ao menos um concerto, pelo menos meia dúzia de concertos ao longo de 4 meses de aula, que são 4 meses, a gente fazia, e às vezes um pouco mais do que isso. aham, Ocupamos muitos espaços da universidade, mas alguns fora. Né? Tocamos, inclusive, num restaurante, os próprios integrantes da Big Band, alguns que são externos, né, por ser uma ação extensionista, eles se articulam, conseguem um lugar, e aí eu vou lá, consigo o transporte, a gente vai, toca, mas uma coisa mais centralizada na região de Ouro Preto Mariana. Mas fizemos bastantes coisas, né, de apresentações, sim, usando esses espaços aí. A Big Band tocou na Casa da Ópera algumas vezes, né, igreja e espaços culturais ali pela região, né? Então, isso aí acontece sim. A questão da mudança de instrumentação não é mudança de instrumentação, é mudança de músicos. aham. Eu não gosto nem de pensar na mudança de instrumentação, porque não é um instrumento que está sendo trocado, é a pessoa que vem, como você falou, é outra pessoa. Isso muda eventualmente o repertório, isso muda eventualmente a instrumentação, de repente faz uma revisão assim nas partes, e olha, tinha uma parte ali de algum outro instrumento que vai ser tocado, né? Um trompete você bota aqui no clarinete, daí porque tem um clarinetista ali que quer participar e
não tem par. Aham. Reduz, né, faz uma redução dos arranjos, tem que adaptar, tem que adaptar. Eu já toquei muitas vezes, fiz naipe assim para completar. Eu faço barítono na Big Band. Para completar o naipe, eu toco. Sim, Às sim. vezes o Érico toca para Aham. completar o trompete, para ter um lead de repente, dependendo do corpo discente, aquela segurança do lead, né, do É. naipe. Então é legal chamar. Essas coisas têm que ser muito da sensibilidade do momento e ver a possibilidade do que é possível ser feito. Porque eu Aham. acho o seguinte, do ponto de vista da instrução, é importante não deixar eles sem essa vivência artística, sem essa instrução. Por mais simples que seja o arranjo, Uhum. eventualmente você tem alunos ali que tocam poucas coisas, que leem ainda, estão meio bastante incipientes na leitura e tal. A questão nossa é correr atrás de arranjos que sejam sonoramente interessantes, mas que estejam dentro eventualmente até escrever arranjos, se for o caso, Sim, sim. mas que possibilite eles tocarem e terem um repertório. Mas Claro. da maneira que a gente vinha seguindo, quer dizer, havia ali, até 2017, houve um tipo de corpo discente, a gente teve também uma reestruturação no curso, nós mudamos a forma de entrada, e isso mudou muito o nosso perfil. Você não tem mais prova específica, Não né? temos mais prova específica, Uhum. estava havendo um decréscimo na procura, e já havia várias conversas do corpo docente, do colegiado, nessa mudança. A Artes Cênicas tinha adotado há alguns anos a entrada pelo SISU, e a gente resolveu ser precursor nisso na música. Fala assim, olha, Uhum. vamos democratizar o acesso. Aham. Mas só que com isso veio uma nova matriz curricular, uma nova estrutura curricular. E o novo perfil de alunado, né? Houve um acréscimo de horas de estágio pelo próprio MEC, né? Houve essa mudança, vocês Sim, passaram por isso. A passamos, gente ia ter um passamos. semestre a mais, a Prograde que não deixou, a gente ia ter 4 anos e meio de curso. Eu também tive essa ideia, mas a Proem também achou melhor não mudar agora. Então não foi uma reforma, foi quase uma revolução que a gente teve dentro do curso. Isso propiciou justamente uma abertura. A gente tem alunos assim de perfis completamente diversos. Tem gente de Imagina. Brasília, tem gente de São Paulo, tem gente do Espírito Santo, tem muita gente ainda da região. Então, assim, eu acho que isso ampliou nesse sentido. Mas como a carga de instrumentos também mudou, temos a carga de instrumento parecido agora com o que é o instrumento no bacharelado Música Popular da UFMG. Lá eles têm Ah, tá. 2 anos de instrumento e são aulas com grupos até 3 alunos que pensar nos saxofones, né? Uhum. O Kleber trabalha assim. A gente colocou assim também, como a gente não tem a prova de entrada, a gente não sabe quem é que está chegando. Sim. Então, os 2 primeiros anos do curso acabaram virando meio que um curso introdutório para as práticas. E na metade do curso em diante, os estudantes escolhem o instrumento que vão se aprofundar nos Sim. estudos. Né? Então a gente está pegando essa primeira turma agora. Uhum. Então até agora estava nessa mudança, então tinha gente formando do currículo antigo, agora sim que a gente vai ver esse perfil, como é que vai Olha só. funcionar, e a Big Band vai certamente passar por uma transformação importante. Sim. Mas essa que é a questão, tem as bandas também, que tem os músicos das bandas que participam. Uhum. E as bandas também mudam os seus perfis. Então, esses agentes que vêm como agentes extensionistas, eles também vão modificar a estrutura da Big Band. Né? Com certeza. Vamos ver aí, porque isso tudo vai vir quando vier o presencial. Isso aí. E num primeiro momento, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Antes de você começar a gravar, é possível que a Big Band ainda não volte, pelo menos em Ouro Preto. A gente tem uma sala que é razoavelmente grande para ensaio, mas se você botar 30 pessoas, fica pequena. A gente também, é a mesma coisa. Né? Então, você não pode botar 30 pessoas tocando, que vai tocar instrumento de sopro, né? Com a quantidade de perdigoto ali. O regente, então, vai ter que ir com um escudo, assim, de capacete.
O Marcos Filho falou, né? Falou assim, ó, a Big Band não volta nem a pau, vocês tacando cepa de variante Delta na minha fuça aí, com seus trompetes, seus Isso não vai rolar. saxofones. Então, eu acho que vai demorar um pouco para ver Eu também acho. esse Grandes corpo grupos, discente, sim. esse novo alunato aí. Vai demorar um pouco para ver como é que eles vão reagir a esse ambiente, né? Aham. Mas a esperança é a última que morre, né, Léo? Então, mas eu estou pensando nisso que você está pensando. Retomar com pequenos grupos. Sim. Retomar com música de câmara, né? Com Isso. música de câmara, música popular de câmara, né? Prática de Aham. conjunto. Um combo, alguma coisa assim, com E tem três arranjos sopros. tem arranjos muito bacanas assim para formações diferentes, né, de música Né? brasileira. E o Pedro tem muita coisa ali, o Que legal. Clebinho tem muita coisa, então eles estão me passando algumas coisas aí, a gente pode também trocar aí umas figurinhas, Vamos, né? com Porque isso certeza. é importante aí. Eu acho que a coisa Pessoal, vai alguém caminhar tem por aí. alguma pergunta aí? Vocês estão muito caladinhos, velho. O que é isso? Não para de falar na aula e aqui não fala nada. Ô, Bernardo, mas uma pergunta que eu tinha para você é em relação à produção, a questão do relatório de pesquisa, né? Sim. Vocês, por exemplo, já publicaram algo sobre os projetos de extensão? Vocês já apresentaram em algum seminário, algum congresso, algum encontro acadêmico? Olha, Léo, para Como é ser que está bem essa parte sincero, da pesquisa, né, articulada com a com a extensão aí? extensão. Uhum. Essa é uma preocupação minha. Eu até orientei agora uma iniciação científica que lida com as bandas de música de Ouro Preto. É um mapeamento sonoro das bandas. Uhum. E então a gente usou muito do arcabouço do Simba. Mas, enquanto resultados das extensões mesmo, os eventos que nós participamos é um evento que, inclusive, é obrigatório para nós, que é um evento da própria UFOP, chamado Encontro de Saberes. Mas muitas atividades são abertas, inclusive, para outras universidades, pesquisadores e alunos de outras universidades. Quem quiser participar, para esse ano já se encerraram as inscrições, mas eu imagino que sim. Mas para o ano que vem fica o convite. Ótimo. Então, você tem a publicação disso ali nos periódicos internos da própria UFOP. Mas Entendi. É desejo meu, eu sempre tenho essa preocupação, quer dizer, é muito legal você perguntar isso. Eu acho que a questão da extensão, do ensino e da pesquisa tem que andar articuladas, né? Durante algum tempo na universidade eu sofri muito porque, às vezes, eu tinha um tipo de produção artística que não se relacionava muito bem com o que eu estava, com os conteúdos que eu trabalhava em sala de aula, e eu pesquisava sobre outras coisas. Então, tem um momento que isso começa a dar um clique e as coisas começam a andar juntas. É porque demora um tempo mesmo. Essas coisas, às vezes, não dá para você forçar muito, né? Agora, a minha pesquisa e a extensão estão caminhando juntas, né? Legal. Esses objetos. E, por outro lado, a performance. Sempre que a performance está em tudo que a gente faz, né? Claro. Performance em sentido lato é tudo. Então, ela tem muito a ver com a nossa vivência musical. E os repertórios de música popular. Se a gente entender os dobrados, por exemplo, os repertórios das bandas são um repertório de música popular, né? O dobrado, a marcha, é um repertório de música popular. E, claro. inclusive, às vezes, entra em conflito com muitas definições do que se entende como repertório de música popular ou como maneiras, inclusive, de análise dessa música popular, porque se refere a práticas diferentes, né? Então, eu acho super legal você falar isso. Eu acho que quanto mais articuladas essas ações, mais interessantes. E lembrando também que agora a gente tem uma certa obrigação, certa não, os cursos todos de todas as universidades terão a obrigação de relacionar ensino com extensão pela curricularização, né? Sim, sim. Que são esses 10% da carga horária, da carga horária discente, né? Para integralizar o currículo, o estudante tem que participar de extensões. Então, grosso modo, praticamente todas as disciplinas terão um viés extensionista. Sim. Né?
Com certeza. Isso é uma esperança também para que a extensão tenha maior protagonismo na universidade. Né? Claro. E tá vendo aí, galera? Né? Vamos participar aí das extensões aí, né? Participar dos projetos. Lá na UFS Jazz, né? Eu acho que o Robson deve ter essa experiência, né? Igual você falou assim, ó, não tem processo seletivo, né? Se você conseguir tocar 2 compassos ali, você vai tocar. Se você se sentir, né, não se sentir à vontade de tocar agora, você vai pegar uma cadeira e vai sentar do lado do seu colega e vai acompanhar com Para ele. acompanhar a leitura. Justo. Ser... Vai estudar, né? Uma música que for, uma sessão que for, né? E aí o Robson chegando lá na faculdade, né? No primeiro período, né? Cheguei assim, ó, Robson, vai começar o ensaio da Big Band, vamos embora? Big Band? O que é isso, cara? Eu não tô preparado ainda, não. Né? Vou esperar um semestre para entrar aí na Big Band. Que semestre o que é, bicho? Estão precisando de saxofone lá, bicho. Pode sentar lá agora. Não foi, Robson? Isso que eu ia falar, o processo comigo foi mais ou menos isso, né? Pô, não sabia nem que era Big Band, não sabia nada, cara. Porque, tipo, né, na universidade, principalmente na UFSJ, a gente sentia muito falta de grupo grande, em conjunto de madeira, metais e os saxofones, né, no caso. Ficava bem excluído mesmo, porque tinha orquestra, tinha coral, mas não tinha nada para os metais, nada para as madeiras. O saxofone entrava na orquestra, lá tocava uma nota e fechou, acabou. Fazia parte da trompa, né? Fazia parte do oboé. Normalmente era parte transcrita, assim, né? Aí, beleza. Pô, fui lá na Big Band, não sabia nada de nada mesmo. Aí o primeiro ensaio, fiquei quietinho lá no cantinho, velho, assistindo no cantinho e tal. Eu falei, não, se você quiser pode olhar a partitura dos meninos aí. Pô, sentei do lado dos meninos lá, fui acompanhando a partitura. Segundo ensaio já chegou, antes do segundo ensaio, né? No dia seguinte, que era o ensaio na segunda-feira, na terça ele já chegou lá na sala que eu tava. Chegou, ô bicho, tá aqui as folhinhas aqui, ó, pra você estudar. Toma aí, leva pra casa e estuda aí as partes de sax aí, pô, pro próximo ensaio. E foi assim, né? A gente foi aprendendo, aí foi aprendendo no processo mesmo, né? De estar junto com o pessoal. O que influenciou muito também foi esse lance da gente, de eu estar entrando na universidade e o resto da galera ainda tá lá, né? Então a gente pegou o convívio e a gente foi, e eles foram colocando a gente para frente, né? Com certeza. E hoje o Robson é o sax 1 do naipe de saxofone da Big Band, é o líder. Maravilha, Robson. É Tocando por pra aí. caramba, improvisando pra caramba, né? Com uma sonoridade super bonita. Maravilha. Né? Ficar esperando o momento ideal, ele não chega nunca, né, Não Léo? chega, não chega. A gente tem que fazer esse momento acontecer. Acho que com todo mundo aconteceu mais ou menos isso. Eu também, quando eu entrei lá na UFMG com o grupo do Dilson, minha leitura também, porque não tinha essa prática coletiva, e foi assim, contava 3, 4, você ia, perdeu, pega na frente. Justamente. E a gente perdia pra caramba. Ótimo. Ainda mais naquela estreia mundial daquela música contemporânea, né? Nossa senhora, Atonal. nem lembro disso. Exatamente. No final, o que era legal, porque era tão atonal, tão assim, que ninguém sabia se tinham acertado ou não. É isso aí, cara. Mas era ótimo. E a gente também teve experiências muito boas lá na FMG com a banda sinfônica, né? O professor Anô. Exatamente. A Big Band também do Paulão. A Big Band com o Paulão, né? Então, assim, a gente teve experiências muito legais. E assim, Exato. E a gente nunca achava que estava pronto para tocar, né? A gente sempre entra com esse certo receio, né? Com esse medo ali, né? Não e tal. Eu não tenho. Mas a gente vai pegando isso, né? No processo mesmo, né? E se tiver muito medo, a gente dá um pontapézinho, empurra ali, aí o cara, a hora que vê, já está na cadeira tocando. É isso aí. Tem uma pergunta da Jéssica aqui, ó. Dentro da grade curricular, tem alguma disciplina que trabalha a parte técnica de som, né? Sonorização, gravação, mixagem, palco? Se sim, tem parceria com a Big Band?
Bom, em Ouro Preto, infelizmente não, mas esse é um desejo antigo meu também. A questão toda é docente. Nós não temos um docente com esse perfil. Isso caberia perfeitamente uma disciplina eletiva, por exemplo, que lide com tecnologia e música, né? Mas a própria questão de sonorização, gravação e sonorização, principalmente, pelo menos para se ter alguma ideia do que é uma passagem de som, alguns elementos básicos disso, a própria prática dos concertos com a Big Band, ela já tem pelo menos um caráter de vivência desse universo, para abrir a porta para que os estudantes possam prestar atenção nisso, falar, olha, isso aqui é uma coisa importante, é uma área, né, que precisa de dedicação, de estudos, e minimamente eles passam por isso, mas empiricamente, né? Agora, seria maravilhoso ter alguém. Nós ainda não temos uma estrutura de estúdio, não. Isso talvez venha com um bacharelado futuro, eu não sei, lá na UFOP. Eu não sou do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, no NDE olha para frente, né? E eles que estão discutindo essas coisas lá nesse momento, mas por hora não, infelizmente. Esse é um desejo nosso também, assim, porque a gente tem a estrutura, né? A gente tem o estúdio, a gente tem a sala, né, de gravação, que é a sala onde a gente gravou o CD da Big Band, né? Que é uma sala que se comunica com o estúdio, né, através de um vidro ali e tal. Temos softwares, temos aparelhagem, temos microfones bons para gravação e tal, mas não temos o técnico de som. Né? Então, na verdade, alguns alunos, né? Por exemplo, tem um trompetista nosso, que é o Lucas, que ele fez o curso com o Cezinha lá na Bituca, e trabalha com o Cezinha, né? Então, ele é o cara que ajudava a gente em todos os shows, né? Nas gravações, né? A gente tinha um outro aluno também, o Leonardo, que era violonista, mas também entendia muito, tinha um estúdio particular, né? Assim, entendia muito disso e ajudava muito a gente nesse sentido, né? Mas a gente tem assim uma necessidade enorme de ter um técnico de som, tanto para essa questão de disciplinas, né? Associadas à tecnologia e microfones, né, mesa de som e tal, essas coisas todas, até para nos ajudar também nos eventos, né? A Valéria faz muitos espetáculos de canto popular. O Edilson faz mega shows aqui com o Queen em Concert, Raul Seixas em Concert, né? Que reúne no palco assim uma galera, mais de 50 músicos tocando ali. Então, a gente tem uma necessidade muito grande desse técnico de som, ou desse professor, ou dessas disciplinas aí, né? Então, nós aqui também no departamento temos lutado por esse técnico de som, né? Que é um técnico de som que seria alguém também que ajudaria na questão da gestão desse material, porque esse material é um material caro, é um material que não é para qualquer um manusear, né? Assim, né? Estamos também aí na luta, né? Eu acho que a UFMG tem um professor, né? Que é o Fernando, isso aí. Tem um professor nessa área de sonorização, de tecnologia, né? Então a UFMG tá bem. E ele é vinculado ao curso de música popular, não é? Ele prestou concurso, eu encontrei com ele no Sacolão e a gente conversou sobre isso. Entendi. Mas já fazem uns 2 ou 3 anos já. Ele fez concurso e tal e entrou. Mas ele entrou como docente, eu acho. Ele não entrou como técnico, não. Não, ele é docente, justamente. Docente. Mas ele trata desse assunto. Desses assuntos que a Jéssica perguntou, viu, Jéssica? Então a FMG já está, né, como um docente, né, nessa área. Porque o curso de música popular tem esse viés mesmo da produção. Então, para a produção é fundamental, né? Você tem que entender justamente, basicamente, as questões do Faz som. muita falta, né? Demais, demais. E assim, né, a questão da empírica que você falou, né, que realmente é um aprendizado, né? Então, o cara que está ligado ali,
ele vai começar a perceber, por exemplo, né, tocando, o que está esquisito no timbre dele ali, né? Num primeiro momento, ele não sabe o que ele vai pedir. Ah, eu quero um pouco menos de médio, um pouco mais de grave, né? Então, ele vai começando a perceber essas coisas, né? E qual microfone é melhor, né? O simples fato de saber se posicionar, Léo, para tocar com o microfone. Você não pode ficar indo para lá e para cá com o instrumento. Claro. Você tocar longe aqui, ou aquela coisa de botar um pouquinho mais longe, levantar para fazer seu solo e voltar. Justo. Né? Ver como é que essas coisas funcionam. O posicionamento já é um aprendizado. Já é. Né? Porque a gente, por exemplo, você passa som de um jeito, aí os meninos, quando iam para o show, pegavam o microfone assim, botava dentro do saxofone. Eu falei, gente, não, ué. Né? Já acabou, né? Já arrebentou a passagem de som, porque o cara passou o som de um jeito. A mesa tá, né? Com aquele posicionamento ali que vocês tocaram. Agora vocês vão e põem dentro do saxofone. Exatamente. Né? Então... É como se fizesse churrasco, aí você guarda as carnes e à noite bota de novo no espeto. Justamente. E a Jéssica falando que as passagens de som são terríveis, né? Assim, realmente, passagem de som é uma coisa muito cansativa. E com um grande grupo, então, a gente tem que ter muita paciência, né? E principalmente com a estrutura precária que a gente trabalha, né? A gente não tem um técnico, né? Então a gente vai na ajuda dos amigos ali. Sem dúvida. Né? Então, passagem de som é realmente, né, algo assim muito, muito chato, mas extremamente necessário, porque um grupo que está tocando super bem, super coeso, timbristicamente lindo, se não tiver um som bacana, pode acabar com o show. Né? Você não passa mensagem nesse caso. Justamente. Nesse caso, o meio é também a mensagem. Justamente. Porque você não entende, né? Você não entende o que as pessoas estão tocando. Isso é fundamental. É um ponto assim nevrálgico na questão. Justamente. Não, mas é justamente isso. Bom, pelo menos em Ouro Preto a gente está um pouco distante disso ainda. Estamos assim bem engateando mesmo nessa parte de tecnologia e música, né? Entendi. Galera, alguém tem uma pergunta final? Nós já estamos partindo para o encerramento. Aí já são 8h30 aí, né? Já tem 1h30 aí. Bernardo já deve estar a fim de dar uma descansada, curtir os filhotes. Sextou, né? Como dizem. Sextou, Então... Alguém tem alguma última pergunta para o Bernardo, gente? Para mim é um prazer, gente. Conversar sobre... Pergunta não, eu queria só agradecer, né? É sempre muito importante para a gente, assim como as disciplinas curriculares, esses encontros são muito importantes. A gente aprende muito, faz network, conhece outros músicos, isso é sempre muito importante. E voltando, quem sabe a gente faz um intercâmbio entre Ouro Preto e São João. Não, isso aí já está marcado. Tá marcado. Pois é, as visitas técnicas. Eu cheguei, porque eu oriento clarinetistas também, mas a minha formação é de saxofonista, você sabe, né? Foi dito já. Mas eu tinha combinado, por exemplo, com o Iura. Eu levei turmas de clarinete para fazer masterclass com o Iura. E é tão perto, a gente pega assim, um transporte da universidade no campus UFOP. Rapidamente a gente chega, tem estrada duplicada ali, né? Depois de... é super tranquilo. Depois de Ouro Branco ali. Muito fácil de chegar de um polo ao outro. Então, esses encontros eles têm que estar mais frequentes mesmo, né? Claro. Então, depois do presencial, a gente espera a visita de vocês em Ouro Preto, conhecer o nosso departamento de música, os nossos estudantes, o nosso curso, nossos professores. E marcar uma apresentação, né? Claro. De vocês lá. Né? E a gente espera vocês também, né? A gente juntar os dois grupos, né? A gente poder fazer coisas juntos. O famoso bandão. O famoso bandão, isso aí. Mas muito bom, cara. Isso aí, Bernardo. Maravilha, gente. Então, só assim, finalizando aqui, queria te agradecer, Bernardo. Então, assim, todo encontro nosso que a gente tem, assim, né? Tanto quanto a iniciativa
da UFOP quanto, né, nossa aqui de extrema riqueza, né? Acho que, né, a gente tem que promover esses encontros cada vez mais, né? E assim, te agradecer imensamente aí pelo tempo, né, disponibilizado e pelo aceite do nosso convite, assim, realmente, né, é o que a Jéssica falou, né, esses encontros, né, extra aula, né, extra atividades obrigatórias ali, engrandecem muito a gente, assim, e te agradeço demais aí por ter participado da nossa live. Meu amigo, querido amigo Léo, muito obrigado, eu que agradeço, fico lisonjeado. Eu acho muito importante esses esforços da gente realmente se aproximar, né? Uhum. Nós estamos muito mais próximos do que a gente imagina, e é engraçado que a gente está se aproximando justamente quando as coisas estão trancadas, né? Mas é porque é justamente isso, as dificuldades às vezes oportunizam, né? Oportunidade vem de porta, o nome é oportunidade. Uhum. São portas mesmo que se abrem a partir dessas pequenas janelinhas aqui, justamente. Mas a gente vai afinando, né? Essas nossas... compartilhando, né, das nossas experiências, que são muito similares em alguns pontos, né? Sim, sim. E isso é muito importante mesmo. Eu fico aqui muito feliz de ver os alunos, o Robson, a Paloma, a Jéssica como aluna também e bolsista da UFS Jazz, né? Então, muito feliz de estar com vocês aqui, poder trocar essa ideia e conhecê-los, tá, gente? Eu desejo, assim, tudo de melhor para todo mundo, paz e bem. Que bom, Bernardo. E, ó, parabéns pelos projetos, parabéns pelo Simba. Fiquei, assim impressionado, assim, com essa questão do Simba, essa potencialidade, assim, né, desse projeto aí. Muito bacana, parabéns. E parabéns pelo trabalho com a Bebop também, né? Então, vida longa aos nossos grupos, nossos grandes grupos e nossos projetos extensionistas. Vamos lá. Não é? Em frente. Beleza, Bernardo. Obrigadão. Boa noite, valeu. Viu? Gente, boa noite a todos. Agradeço a todos a presença aí. Abração para vocês. Abraço, Léo. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Prazer. Valeu. Tchau. Abraço, viu? Prazer, hein, Bernardo. Prazer todo meu. Sucesso, viu, Robson?